Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É impressionante como o São Paulo não para, né? Eu separei todas as últimas informações, últimas novidades, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos já direto a tudo que está acontecendo. São Paulo age muito certo em relação ao Arboleda. Já falei isso aqui antes, São Paulo age de forma fria, não agiu com o emocional de mandar o Arboleda pra aquele lugar, né? O Arboleda, vem cá, vai pra aquele... São Paulo fez certo em relação a negócios, business, contratualmente falando, São Paulo fez certo, tá cozinhando o galo, né? Tá ali e fala assim, não, peraí, então beleza, vai ser desse jeito? Então beleza. São Paulo, neste momento, encosta o Arboleda. Arboleda, ele virou um cardápio, né? São Paulo tá colocando o Arboleda no cardápio aí pra oferecer ele pra outros clubes e o martelo está batido em relação a isso, irá usar o Arboleda como moeda de troca, que tem muito valor, né? A gente vê qualquer zagueirinho hoje, se o Tolói tem um salário de 1 milhão por mês, quanto é que vale o Arboleda? Porque o Arboleda, independente de nós não queremos nunca mais vermos o Arboleda com a camisa do São Paulo pelo que ele fez, o Arboleda, quão mais ele joga que o Tolói? 1 milhão, 1 zilhão de vezes mais do que o Tolói? Então o São Paulo age muito certo em relação ao Arboleda. Falei isso aqui antes, não poderia agir de forma emocional. O emocional deixa pra nós, torcedores, deixa pra nós, tira esse cara, não põe esse cara nunca mais, te manda esse cara embora. Isso é o nosso sentimento de torcedor. Lá no São Paulo tem que agir com profissionalismo. Tipo assim, é isso mesmo? Então beleza, então fica encostadinho aqui que nós vamos ver o que nós vamos fazer com você em relação a negócio, em relação ao que é mais interessante pro São Paulo, o que o São Paulo pode fazer de mais interessante em relação ao Arboleda. Vendê-lo, trocá-lo, usar como barganha, porque o Arboleda, ele, independente do que nós pensamos ou não, ele tem um grande valor de mercado. Então o São Paulo acerta demais em relação a isso do Arboleda, em conduzir dessa forma. Agora ninguém sabe, não teve rescisão, não teve, estão querendo um acordo amigável. São Paulo faz certinho, ele não é nosso, ele não é jogador nosso, então o São Paulo irá decidir o que irá fazer em relação ao Arboleda. Que ele não vai jogar mais pelo São Paulo, mas o São Paulo precisa fazer o melhor negócio possível. E aí, muitos clubes do Brasil aqui já estão muito de olho no Arboleda, porque sabe, no mercado corre, nos bastidores corre, que todo mundo sabe que o São Paulo já quer negociar o Arboleda. Então o São Paulo segurou pra mim de uma forma muito, muito assertiva pra fazer o melhor negócio possível. Não tem que agir com a emoção nesse caso, tem que agir com a razão. Tá certinho, tá muito bom em relação ao Arboleda. E galera, zagueiro Osório, menino novo, né, que jogou aí, um jogador que está no nosso radar faz bastante tempo, o Osório, que renovou, né, fechou negócio com o São Paulo até 2030 e tem aquela multa de resguardo, 100 milhões de euros, né, aquela multa de resguardo já traz de novo interesse do Betis. Muitos times da Europa, muitos clubes da Europa estão de olho em vários jogadores do São Paulo. O Osório sempre aparece aí notícia e informação de que tem gente de olho sondando ele. O Bobadilla, são todos os dias interesse de clubes em cima do Bobadilla, né? Mas o Osório, por que o São Paulo é uma coisa assim inacreditável, né? O Osório, a expectativa, a impressão é muito boa em cima do zagueiro Osório, mas é inacreditável porque o Osório já estava no São Paulo, já ia acontecer isso, o São Paulo já sabia que ia fechar negócio, já estava nos planos de fechar o negócio com o Osório até 2030, de assegurar, né, de segurar o jogador ali, fazer esse negócio de segurança em cima do zagueiro Osório. Pra que vai me trazer o Tolói? É por isso que não dá pra confiar nessa gestão, nessa diretoria. Não dá. Por que não trabalhou com o Osório? Assim, beleza, tem que contratar um zagueiro aqui e ali, trouxe o Dória. Beleza, até beleza ali, se trouxer de forma barata, igual o Sabinão. Sabinão deu muito certo. O Sabino deu muito certo, mas pra que trazer o Tolói, que é um cara que já não podia esperar nada? Por que não trabalhou com o Osório? E vou além e digo mais. Se nós tínhamos a mesma gestão, a mesma diretoria falando de Sara, Igor Gomes e Nestor, falando o quê?
falando naquele sentido de precisa colocar a molecada, vai ter que jogar com a molecada precisa dar o retorno no sentido de eles não custam nada, já estão aí, o São Paulo segura a onda em relação a gastar dinheiro com contratações, a gente segura a onda em relação a isso, joga com a molecada e depois vende, eles dando retorno, vende. Então, são só ganhos financeiros, porque o São Paulo já não tá ganhando nada com o jogador contratado. Então, pra não ganhar nada, põe a molecada, né? Então, por que não trabalhou dessa forma com o zagueiro Osório? Por que não trabalha dessa forma e já coloca o Osório como se ele fosse o Beraldo? Pode não ser do mesmo nível, a gente não sabe ainda o nível do Osório. Aparentemente ele será muito bom. Mas por que não trabalhou dessa forma pra não ter que trazer Tolói? Pra não ter que trazer... Porque assim, uma coisa é você investir no Alexander Barbosa. Uma coisa é você investir num zagueiraço, né? E aí beleza, você contratou um zagueiraço pra jogar uma Libertadores. Não, infelizmente não é o caso, mas você contrata um cara pra jogar o Brasileiro, uma Libertadores. Aí você contrata um zagueiraço pra brigar título, pra disputar título, mas não foi o caso. São Paulo fica trazendo zagueiros assim já desacreditado. O Sabino, que pra mim hoje é o melhor zagueiro de São Paulo, tudo bem que foi uma aposta que deu certo, né? E foi baratinho, é por isso que é válido. Mas pra que ficar trazendo zagueiros que a chance de dar errado é enorme? Porque o Sabino, a chance do Sabino dar errado era enorme no São Paulo. O que me surpreendeu foi o Sabino jogar tudo isso. Porque eu acompanhei a carreira quase que inteira do Sabino. Santos, né? Curitiba, Sport, acho que foi isso, e vários outros clubes. Eu lembro muito bem da carreira do Sabino, uma carreira horrível. Horrível, não, uma fraca. O que surpreendeu foi o Sabino jogar dessa forma. A chance do Sabino dar errado era gigantesca. Então, por que não trabalhar mais com os zagueiros da base? Quando você traz baratinho, até que tudo bem, mas pra que trazer o Dória e o Tolói? O Dória eu sempre gostei, não tá jogando nada no São Paulo. E agora o Tolói... Então, pra mim, o São Paulo poderia trabalhar muito mais com os zagueiros da base. Gestão, diretoria, qual foi o discurso que mudou? Agora não precisa mais dos jogadores da base? Não são mais... Quem que vai salvar o São Paulo Futebol Clube? Não são mais os garotos da base? Não precisa mais trabalhar com os garotos da base como era na época do Nestor, do Igor Gomes, jogadores horrorosos que foram jogar, que a gente teve que engolir, né? Que foram jogados goela abaixo. Não, é isso aí, tem que ser esses moleque aí porque vai salvar o São Paulo, vai vender. Nenhum deu certo, né? Sara mais, mas o Nestor, Igor Gomes e vários outros, nenhum deram certo. Então é estranho, é estranho. Galera, trouxe aqui pra vocês, né? Trouxe antes, falei, Lucas Moura muito provavelmente renovará com o São Paulo. Eu chutei de 2 a 3 anos, né? Eu chutei de 2 a 3 anos. Falei, galera, São Paulo, pelo que eu tô vendo, vai renovar com o Lucas. Salário de entre 1,5 milhão e 2 milhões. E é isso que está acontecendo. Eu trouxe isso aqui. É inacreditável, né? É inacreditável. Primeiro, eu sempre gostei muito do Lucas. Pra mim, falei aqui, o Lucas, ele é um ídolo do São Paulo. O Lucas, pra mim, ele virou um ídolo. Por quê? Por conta do cenário, né? Pra mim, ele não é do nível nunca do Raí, Rogério Ceni, dos grandes ídolos. Ele não é do nível desses caras. Só que o Lucas, pra mim, ele é ídolo perante a fase do São Paulo. Perante tudo essa leva, essa safra de jogadores horrorosos que nós tivemos ultimamente. Marcos Guilherme, Pablo, Vitor Bueno, Cueva e 1 milhão de outros. Falei, se você olhar pra isso aí, você olha pro Lucas Moura, logo quando ele chegou e ganhou a Copa do Brasil 2023, é um ídolo. É um ídolo, é fácil falar isso, né? Pra mim ele não é do nível dos grandes jogadores de São Paulo, mas ele é um ídolo, né? Pela fase, pelo contexto, pela situação. E eu sempre gostei muito do Lucas. Eu até passei pano pro Lucas aqui. Só que, mediante a situação, mediante também ao contexto, a análise geral da parada, pra mim o Lucas tinha que se encerrar com o São Paulo. Pelo valor dele, que é muito caro, e pelo que ele tá rendendo. E pela nova lesão que infelizmente ele teve. Então eu sempre defendi o Lucas. Quando eu chego aqui e falo, pra mim encerrou com o Lucas, mas eu falei, agora pra mim acabou. Pra mim o São Paulo precisa, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, pra mim o São Paulo tem que... Eu acho que chegou a hora de encerrar o vínculo com o Lucas. E boa sorte pra carreira dele. Mas eu falei aqui, isso era o que eu queria. Eu finalmente consegui largar o Lucas.
Só que, eu falei, pelo que eu conheço dessa diretoria, que pra mim é podre, que pra mim é o pior lixo que tem, eu falei, pelo que eu conheço, vai sair uma renovação de 2, 3 anos com o Lucas ganhando quase 2 milhões de reais. E adivinhem só o que está acontecendo. É mais ou menos isso. É tudo pra prejudicar o São Paulo, é tudo pra atrapalhar, é tudo pra fazer grandes apostas, porque eu não quero ser injusto aqui com o Lucas, por tudo que ele entregou, por todo o sentimento do Lucas pelo São Paulo. Eu nunca duvidei do amor do Lucas, da entrega do Lucas, do profissionalismo do Lucas para com o São Paulo. Só que o que é mais certo neste momento, falando do clube, falando da situação, do que nós estamos vendo, não é mais certo falar, Lucas, obrigado, muito triste tudo que aconteceu, não podemos renovar. Mas não, o São Paulo chega aí, foi como eu avisei. Pelo que eu conheço dessa gestão podre, escrota e imunda, isso é um movimento muito óbvio pra quem já saca daqueles que querem, pra quem percebe a forma como eles querem destruir o São Paulo todos os dias em maus negócios. Um clube que fala que tá falido, que a gente sabe que não tá falido bosta nenhuma, desculpa a boca aqui, é porque não dá pra tratar isso com normalidade, mas não está falido. Eles não pagaram a dívida de propósito, gastar o dinheiro em outros lugares é diferente de falência. Já falei isso aqui todo dia. O São Paulo é o contrário. O São Paulo é nitidamente o contrário. O São Paulo tem muito dinheiro, mas muito mesmo. É que nunca vai pra onde tem que ir o dinheiro, né? Nunca vai pro futebol. É impressionante. Então, o que um clube que fala que tá falido, que fala que tá com uma questão emergencial, o que era o certo a fazer em relação ao Lucas? Lucas, infelizmente aconteceu, estávamos no processo de renovação por conta da sua lesão, por conta do momento atual do clube, obrigado, não vamos poder renovar, principalmente pelos seus vencimentos, pelos seus valores que são de 1,5 milhão, acho que entre 1,5 milhão e 2 milhões, mas não. Como eu alertei aqui, quem viu aqui viu primeiro, eu falei, a chance do Lucas renovar é gigantesca, porque eu conheço a forma, infelizmente eu conheço a forma como essa gestão, essa diretoria imunda trabalha. Então é isso aí. Agora o Rui Costa, acho que é o dono do São Paulo, né? Acho que esse cara ele virou o dono do São Paulo. O Rui Costa avança na renovação do Lucas Moura, como eu já tinha falado aqui, uma movimentação óbvia, muito nítida de se perceber pra quem quer, isso é o que eu acho, tá? Pra quem acorda todos os dias pra destruir o clube, pra arregaçar o clube mesmo, pra arregaçar de propósito. Então é inacreditável essa situação. E eles renovam prontamente, renovaram com vários jogadores. Renovaram agora, eles chegam e renovam até 2029, até 2030 com o Luciano, vai renovar com o Lucas. E o que está acontecendo com o Caleri? Por que não tá renovando com o Caleri? Uma gestão, uma diretoria que faz isso aí sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de planejamento. Porque com o Alisson, Alan Franco, vários jogadores, eles chegam e eles renovam contratos de 3, 4 anos que a gente fala, pô, beleza, renovar com o cara A, B ou C, mas pra que tanto tempo? Pra que até 2029, até o final de 2028, final de 2029, 2030? Pra que isso? Né? Por que não faz uma renovaçãozinha de 1, 2 anos ali e não deixa tão confortável pro cara, pro jogador? Tenta olhar mais pro clube, se o cara... Porque assim, no que o São Paulo tá ganhando em relação a isso? Pra que renovar contratos tão extensos? Mas essa gestão faz isso, a diretoria faz isso. E por que não tá renovando com o Caleri? Por que já não renovou com o Caleri? Porque o Caleri tá no mesmo processo que o Lucas, de momento de renovação. Será que o Caleri vai sair do São Paulo? Porque essa diretoria, tudo que eles fazem é fazer contratos que não interessam pro São Paulo. Fazer contratos para destruir o clube. Então por que o Caleri não renovou ainda? O que tá acontecendo com o Caleri? Porque o Caleri já era pra ter um contrato até 2030 ganhando 2 milhões por mês. É isso que a gente entende, é isso que a gente sabe dessa diretoria do São Paulo. Porque a pedida salarial do Caleri é gigantesca. Mas por que não renovou ainda com o Caleri? E aí, nós podemos ficar sem centroavante. Se acontecer alguma coisa do Caleri não renovar, se acontecer alguma coisa em relação a isso, São Paulo pode ficar sem centroavante. Rian, sumiram com o Rian. Pra mim, ridículo a forma como tiraram o Rian do time profissional. Deixasse ele se recuperar no elenco profissional. Ele já estava integrado, não tinha nada que mandar ele pra base de novo. Rian tem muito potencial. Paulinho já sumiu. Outro jogador, outro baita jogador com uma impressão, né, um começo ali que poderia ser avassalador, um jogador avassalador, tanto o Rian como o Paulinho, já sumiram com os dois. E aí quem entra pra jogar? André Silva.
é inacreditável, né? Então se o Caleri sair por algum motivo, porque é muito estranho esse São Paulo, essa diretoria, não ter feito um contrato de 15 anos, né? Porque parece que eles chegam assim, ô Caleri, quando que você vai parar quando? Vai parar em 2031? Qual que é a máxima segurança profissional que você quer ter? Você quer parar quando, Caleri? 2031, 2032? Aqui a gente assina o contrato que você quiser. Inclusive, nós já vamos assinar aqui, o São Paulo já vai assinar a parte do São Paulo e você preenche o ano e o salário que você quer ganhar. Parece que é isso que eles fazem, né? Não parece que é isso? Então, por que o Caleri ainda não tá renovado? Será que ele vai sair? Será que ele vai ficar? E se o Caleri sair, se nós perdemos o Caleri agora, que é disparar nosso melhor centroavante, eles são inúteis em relação à base. Já assumiram com o Rian e com o Paulinho. Vai ficar com o André Silva? Então não dá, o São Paulo precisaria contratar um jogador do nível do Marcos Leonardo. Precisa acontecer esse negócio. São Paulo há muito tempo não contrata, não faz uma contratação de grande expressão. Teria que apelar pro Marquinhos, pro Marcos Leonardo, que é um jogador que quer sair de lá de todo jeito. E principalmente quer jogar no São Paulo. Então o São Paulo precisaria de novo algum tipo de investida com o Marcos Leonardo para ele sair de lá por um empréstimo, ou como o Renan Lodge fez. Alguma coisinha o São Paulo tinha que tentar de novo em relação ao Marcos Leonardo, porque o São Paulo vai ter o Arboleda como moeda de troca, precisaria ter um alívio na folha, além do Arboleda, do Lucas, de vários outros jogadores, precisava ter um grande alívio na folha salarial, como vai ter em relação ao Oscar. São Paulo vai ter dinheiro para pagar um salário bom para um jogador master, um jogador premium, né, que é um jogador do nível do Marcos Leonardo, e precisa urgente de um jogador assim para fazer a diferença. Chega de contratar zagueiro, tem o Osório aí da base. Chega de contratar lateral, zagueiro, meio-campo. Tudo bem que meio-campo é mais importante, mas chega de gastar 1 milhão em um Wendel, se esforçar pra trazer Cedric, Tolói, Dória. Pra que ficar trazendo essas coisas? Deixa a garotada. Tudo bem que o Wendel tá jogando melhorzinho agora, mas é um cara que nada a ver, muito caro. Deixa o Felisberto, o Nicolas, o Felisberto na direita, o Nicolas. Já tem o Enzo. O Lucas Ramon foi um acerto trazer. O Arboleda apunhalou, mas já tem o Sabino, já tinha o Alan Franco, tudo bem que tinha o Ferrares também, o Ferrares perdeu, mas já trouxe o zagueiro também. São Paulo precisa, e o meio campo agora não precisa mais de nada. Tudo bem que o Bobadilla tá todo dia pra sair, né? Mas tem o Marcos Antônio e o Danielzinho que jogam uma barbaridade. Então agora tem que concentrar força no ataque. Precisa trazer um atacante. Já trouxe o Arthur, que foi um acerto gigantesco. Precisava de um Cebolinha na ponta ali. Mas agora, com tudo que está acontecendo em relação ao centroavante, o Marcos Leonardo, pra mim, seria um acerto gigantesco de São Paulo. Precisava se esforçar pra trazer esse cara. Esse cara, ele já esboçou vontade de voltar. Ele não gosta de ficar lá, tá claro. E ele quer jogar no São Paulo. Na hora que fala de uma possível vinda dele, o Flamengo já tenta atravessar. Só que o Marcos Leonardo colocaria tudo a perder. Perder não, né? Mas colocaria sim. Ele falaria assim, não, eu não vou. Se eu posso escolher entre Flamengo e São Paulo, eu vou voltar pro São Paulo. Então o São Paulo precisaria urgente de uma investida dessa, uma vez que tem agora o Arboleda como moeda de troca, vai ter um grande alívio na folha salarial, e tem essa questão do Caleri que a gente não sabe o que vai acontecer, e pelo que a gente conhece do São Paulo, já deveria ter renovado há muito tempo com o Caleri por 10 anos, né, por 5 anos, porque é isso que o São Paulo faz, independente de estar certo ou errado. Mas e aí, o que vocês estão achando de toda essa história? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.